Ele estava na fila do banco há quase 2 horas, curvado sobre a bengala com o casaco poído e os sapatos gastos, quando os gritos começaram. Tirem esse velho daqui, ele está atrasando tudo, e as pessoas ao redor riram, sem nem olhar para a sua cara. O segurança se aproximou para retirá-lo à força, envergonhado, como se fosse lixo humano que alguém havia esquecido ali. Mas quando o gerente veio resolver a situação e viu o que aquele senhor tremia nas mãos, ele ficou paralisado no meio da agência. O que estava naquele papel fez o silêncio cair sobre cada pessoa que havia gritado. E o que aconteceu nos minutos seguintes, ninguém que estava lá dentro jamais esqueceu. Fortaleza acorda cedo demais para quem tem pressa e tarde demais para quem tem esperança. Às 7h45 da manhã de uma terça-feira de março, o sol do Ceará já batia oblíquo sobre o calçadão do bairro do Benfica com a seriedade de quem não brinca. O asfalto exalava aquela mistura de fumaça de carro e fritura de pastel que caracteriza os centros das cidades nordestinas. Um cheiro que não é bonito, mas é honesto, como tudo que pertence às ruas antes que o mundo corporativo tente asepticá-las. A calçada em frente à agência do Banco Meridional, uma fila de 17 pessoas já serpentava desde a porta envidraçada até o poste de sinalização na esquina. Aristides Campos Nogueira chegou às 8 horas em ponto. Ele desceu do carro, um sedã discreto, bege acinzentado, de placa velha, que ninguém olharia 2 vezes, com a lentidão de quem aprende a não desperdiçar movimentos. 74 anos eram visíveis em cada articulação, mas não eram uma derrota. Eram a acumulação silenciosa de décadas que só os sobreviventes carregam com aquela estranha leveza. Apoiou-se na bengala de jacarandá escuro, madeira com história, com cabo de prata que o tempo havia opacificado até transformá-lo em algo mais bonito do que quando era brilhante. E endireitou o casaco de lã marrom claro antes de fechar a porta do carro. O casaco estava puído nos cotovelos, mas estava impecavelmente passado. Havia algo nesse detalhe que falava mais alto do que qualquer palavras. A distinção entre quem não tem mais o que era novo e quem não sabe mais cuidar do que tem. Aristides pertencia ao primeiro grupo, mas sua postura, calma como pedra no fundo de rio, não permitia que ninguém ao redor o colocasse no segundo. Os sapatos de couro genuíno, marrom escuro, com sola de borracha que já havia sido substituída 2 vezes, carregavam o mesmo paradoxo: gastos, mas cuidados. Antigos, mas vivos. Ele entrou na fila sem reclamar do tamanho dela. Apanhou a senha no painel eletrônico, número 47, e guardou o papelzinho no bolso da calça com a precisão de quem organiza coisas pequenas, porque aprendeu que são as coisas pequenas que sustentam as grandes. Depois tocou levemente com os dedos o bolso interno do casaco, apenas para verificar. O envelope estava lá. Estava sempre lá desde que saíra de casa às 7h15, mas a mão precisava confirmar o que a mente já sabia. Da mesma forma que o coração bate sem que ninguém mande, porque há coisas que o corpo insiste em repetir por pura necessidade de certeza. A fila avançava com a velocidade típica das agências bancárias brasileiras no começo do mês. Devagar o suficiente para fazer a gente meditar, rápida o suficiente para não justificar uma reclamação formal. Aristides esperou. Tinha aprendido a esperar de uma maneira que poucas pessoas conhecem. Não com resignação, não com impaciência disfarçada, mas com aquela atenção tranquila de quem sabe que o tempo é o único recurso verdadeiramente democrático e que desperdiçá-lo em ansiedade é o mais caro dos luxos. Ele observava as pessoas. Via uma mulher de meia idade com sacola de compras que checava o celular a cada 30 segundos. Um jovem de camisa social que suspirava visivelmente sempre que a fila parava. Um rapaz mais velho com caderno de anotações que lia em voz muito baixa, movendo os lábios. Uma funcionária do banco que passava pelo corredor interno com a velocidade de quem não quer ser abordada.
Aristides olhava para cada um deles com a curiosidade tranquila de quem nunca perdeu o interesse pelo ser humano. Essa criatura contraditória, apressada e frágil, capaz das maiores grandezas e das menores crueldades, às vezes na mesma hora do mesmo dia. 40 minutos se passaram. Então, 1 hora. A fila avançava, mas os guichês abriam e fechavam com uma irregularidade que fazia o processo parecer aleatório. No terceiro guichê, o atendente simplesmente desapareceu. Levantou-se, foi à sala dos fundos e não voltou por 22 minutos. Ninguém explicou. Ninguém pediu desculpas. Era o tipo de invisibilidade institucional que trata o tempo do cliente como descartável. O que, na maior parte das agências, é considerado aceitável desde que aconteça de forma suficientemente gradual para não provocar escândalo. Aristides esperou também esse tempo. Quando finalmente chegou à posição em que deveria ser chamado no próximo guichê disponível, havia-se passado 1 hora e 48 minutos, desde que pegara a senha número 47. Seus joelhos doíam. Havia mudado o peso de uma perna para a outra diversas vezes, com discrição, sem se queixar. A bengala ajudava, mas não resolvia. 74 anos de joelhos têm memória própria, e a memória deles naquela manhã era a de um homem que ficara em pé por quase 2 horas em um piso de cerâmica fria. Foi quando o terceiro atendente desapareceu novamente. E foi quando Rodrigo Fortunato, gerente de relacionamento da agência, 38 anos, terno azul escuro, crachá com foto mais jovem do que o rosto, cabelo gel fixado com a precisão de quem acredita que aparência é argumento, ergueu a voz no salão da agência. Rodrigo Fortunato havia chegado àquele cargo pela combinação de 2 talentos que raramente se anunciam em currículo, mas funcionam como motores silenciosos de ascensão em ambientes corporativos. Sabia identificar com precisão quem tinha poder e sabia, com igual precisão, ignorar quem não tinha. Não era uma habilidade consciente, era um reflexo treinado por anos de observação da hierarquia, de reuniões em que aprendera que quem fala mais alto na presença do diretor ganha o respeito do diretor, e de almoços corporativos em que descobrira que sentar ao lado do sênior é mais valioso do que qualquer treinamento técnico. Vinha do interior do Piauí, de uma família simples de comerciantes, e carregava isso não como história, mas como ferida. Não no sentido de que sofrimento fosse fraqueza, mas no sentido de que havia transformado a pobreza da origem em combustível para uma identidade inteiramente assentada sobre o que conquistara: o cargo, o terno, o vocabulário de treinamentos corporativos que repetia como mantras. A agência no centro de Fortaleza, que gerenciava com o orgulho desproporcional de quem confunde o objeto do trabalho com o trabalho. Rodrigo havia aprendido a medir as pessoas pelo que vestiam, pelo celular que carregavam, pelo banco em que guardavam dinheiro. Era um sistema de triagem rápida e eficaz para o tipo de vida que levava. Rápida demais, eficaz de menos, mas que funcionava porque a maioria das interações cotidianas não exige profundidade, apenas velocidade de leitura superficial. Aristides, com seu casaco surrado e sua bengala de madeira, não passava pelo crivo. Quando Rodrigo ergueu a voz naquela manhã, não havia planejamento deliberado na crueldade. Havia algo talvez pior. Havia automatismo. O piloto automático do desprezo, que não precisa de intenção porque já conhece o caminho de cor. Esse senhor está aqui há quanto tempo? Rodrigo disse, alto o suficiente para que toda a fila ouvisse, o tom embalado naquela falsa eficiência gerencial que soa como preocupação, mas é, na verdade, impaciência vestida de procedimento. Alguém consegue ajudá-lo a sair da frente? Ele está travando o atendimento. A risada que veio de 3 ou 4 pessoas na fila foi baixa e covarde. O tipo de riso que a gente solta quando quer pertencer ao lado que parece mais forte. O tipo de riso que não é felicidade, é alívio de não ser aquele que está sendo apontado. Alívio de estar, pelo menos por um momento,
no grupo dos que riem, não no grupo dos que são ridicularizados. Aristides não respondeu. Olhou para Rodrigo com olhos castanhos absolutamente calmos, o tipo de calma que não é frieza, mas é profundidade. Olhos que já haviam visto tempestade de verdade e sabiam reconhecer quando o vento era só vento. Rodrigo interpretou o silêncio como confirmação. Fez o que os inseguros sempre fazem quando não recebem resistência imediata. Avançou. Caminhou até Aristides com a postura de quem gerencia uma situação. Ombros para trás, expressão de falsa solicitude, o tipo de linguagem corporal que aprendeu em workshop de liderança e que usa para demonstrar autoridade sem precisar nomeá-la. Quando chegou perto o suficiente para que apenas Aristides ouvisse, mas não tão perto que parecesse uma conversa privada, disse: "O senhor tem conta aqui? Porque se for receber benefício, o atendimento é na outra agência, na Avenida Bezerra de Menezes." Era a humilhação, embrulhada em falsa eficiência, a crueldade que se fantasia de procedimento, a suposição maquiada de orientação. A afirmação que se apresenta como pergunta, mas que, na verdade, já carregava a resposta que Rodrigo havia decidido antes mesmo de abrir a boca. Esse homem de casaco surrado e bengala de madeira pertencia à agência dos benefícios. Não a essa, não aqui, não na minha fila. "Tenho conta, sim", Aristides respondeu. A voz era pausada, sem pressa, sem tremor. "E estou aqui para tratar de um assunto específico com a diretoria." Rodrigo soltou um sorriso curto, condescendente, como quem ouve uma criança dizer que quer ser astronauta e acha o comentário fofo, mas impraticável. "A diretoria não atende sem agendamento prévio, senhor", disse. "Especialmente não hoje. Temos uma reunião de conselho que vai ocupar a manhã inteira. No fundo da agência, atrás de uma mesa de recepção com planta artificial e porta-retrato virado para a parede, porque havia um problema com o suporte e ninguém havia se lembrado de consertar em 2 anos, Conceição Alves observava a cena com um desconforto que crescia no peito como água subindo. 61 anos, 17 anos na mesma agência, recepcionista, protocolista, memória institucional, ponto de apoio para quem não sabia a quem recorrer. Funções que nunca couberam em um cargo-título, mas que ela exercia com a naturalidade de quem simplesmente não sabe ser diferente. Conceição era do tipo de pessoa que sabe exatamente quando uma situação está errada antes de poder provar por quê. Era um instinto cultivado por décadas de observação de seres humanos em seus momentos de pressão. O banco era um lugar privilegiado para isso, porque dinheiro revela caráter com uma eficiência que poucas outras situações conseguem. Ela havia visto gerentes tratarem mal clientes pobres e com deferência exagerada clientes ricos. Havia visto clientes humilharem atendentes e clientes agradazerem. Havia aprendido ao longo de 17 anos que o dinheiro não muda as pessoas, apenas aumenta o volume daquilo que elas já eram. Ela conhecia Rodrigo há 3 anos. Sabia do que ele era feito. E conhecia também o jeito como Aristides tocou o bolso interno do casaco. Foi um gesto pequeno, de quem não tinha certeza se era visto, de quem verifica um segredo sem querer chamá-lo de segredo. A mão foi ao casaco e saiu rapidamente, como quem apenas precisa saber que o que importa ainda está lá. Conceição havia visto esse gesto antes, em pessoas que carregavam documentos importantes. Era diferente do gesto de quem verifica o celular ou as chaves. Havia um peso diferente nele. Ela se levantou quando Rodrigo chamou Edenilson. Edenilson Santos tinha 29 anos e fazia a segurança da agência havia 18 meses. Era cearense, filho de Caucaia, e havia conseguido o emprego depois de 3 tentativas no processo seletivo. A terceira só havia dado certo porque um tio, que trabalhava na empresa de segurança terceirizada, havia dado uma palavra ao supervisor.
Edenilson, que sabia disso e carregava esse conhecimento com a responsabilidade específica de quem deve ao acaso uma oportunidade que não poderia ter conquistado apenas pelo mérito documentável. Era grande, ombros largos, mas tinha uma gentileza no rosto que destoava do uniforme. Quando Rodrigo o chamou e pediu em voz alta para acompanhar o senhor até a saída com educação. A palavra educação sendo usada com o sarcasmo específico de quem transforma virtudes em instrumentos de humilhação. Edenilson sentiu o estômago virar. Ele se aproximou de Aristides com o passo de quem cumpre uma ordem que não escolheu. "Com licença, senhor", murmurou, e o volume da voz era quase inaudível. O suficiente para que Rodrigo não o acusasse de desobedecer, mas não tão baixo que o velho não ouvisse o pedido de desculpas embutido no tom. Tocou levemente no braço de Aristides para conduzi-lo. Na fila, uma mulher de uns 45 anos, batom vermelho, bolsa de couro sintético com logo de grife falsificada, levantou o celular e começou a filmar, rindo. Outra, mais ao fundo, disse que lugar de velho era em casa mesmo. Houve mais risos, pequenos, covardes, do tipo que não assumem autoria, mas que existem porque alguém precisa confirmar que a crueldade do momento é aceitável. Aristides parou. Recuou. Não acelerou o passo para sair mais rápido e acabar com a humilhação. Parou no meio da agência com a mesma solidez de uma pedra que a enxurrada passa por cima, mas não carrega, e olhou para Rodrigo. Quando falou, a voz não tremia. Era firme e pausada e clara, e tinha a qualidade específica das vozes que não precisam elevar o tom para serem ouvidas, porque há algo na dignidade inabalável de um homem que faz o silêncio se organizar ao redor dele sem que ele peça. "Eu trabalhei 42 anos para construir o que está neste papel", disse Aristides. "Posso esperar mais 20 minutos." E então tirou do bolso interno do casaco um envelope pardo, já amarelado nas bordas, dobrado com o cuidado de quem dobra coisas que importam. Segurou com as duas mãos, não como quem exibe, mas como quem protege, e esperou. Rodrigo bufou. Acenou para Edenilson continuar. Foi quando Conceição chegou. Conceição Alves atravessou o salão com a pressa calma de quem sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Pediu licença a Edenilson com um olhar que significava "eu fico com isso daqui", e chegou até Aristides antes que a situação avançasse mais um centímetro. "Com licença, senhor", ela disse. "Meu nome é Conceição, sou a protocolista da agência. Se o senhor me permitir, posso verificar o documento e encaminhar o assunto corretamente para que não haja mais demora." Aristides a olhou por um segundo. Havia algo que ele fazia com os olhos quando encontrava alguém digno de ser visto. Uma espécie de atenção que não era avaliação, mas reconhecimento. Como se percebesse, antes mesmo de qualquer palavra, a qualidade de presença de uma pessoa. Ele viu Conceição, não o crachá, não o cargo, não a função, a pessoa. Entregou o envelope sem hesitar. Conceição abriu com cuidado. Desdobrou o papel. Pesado, timbrado, com o brasão do banco no canto superior esquerdo em relevo azul. E leu a primeira linha. Ficou imóvel. Releu. Via uma convocação formal para a reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco Meridional, datada de 3 dias antes, endereçada pessoalmente ao Dr. Aristides Campos Nogueira, fundador e acionista majoritário do Grupo Nogueira de Investimentos, detentor de 34% das ações ordinárias do banco. A reunião estava marcada para aquela manhã, às 10 horas, na sala de conselho do andar diretivo. Conceição ergueu os olhos de Aristides para Rodrigo. 17 anos de convivência dentro daquelas paredes, e Rodrigo nunca havia visto aquela expressão no rosto dela. Não era raiva. Era pior do que raiva. Era aquela mistura específica de indignação, tristeza e fria determinação que pertence a quem acaba de confirmar o que temia sobre a natureza humana. "Rodrigo", ela disse. A voz era pausada, deliberada, o tipo que não precisa de volume para pesar. "Esse senhor é o Dr. Aristides Campos Nogueira."
Uma breve pausa, calibrada com a precisão de quem sabe que o próximo momento vai mudar o tom do dia. Ele é o fundador e acionista majoritário do Grupo Nogueira de Investimentos. O grupo que detém 34% das ações do Banco Meridional. O silêncio que caiu sobre a agência foi o tipo que dói. Não era um silêncio de surpresa, embora houvesse surpresa nele. Era um silêncio de reconhecimento. O silêncio que acontece quando a realidade se recusa a continuar sendo ignorada e entra pela sala sem pedir licença, derrubando tudo que estava mal apoiado. A mulher com o celular baixou o aparelho. O rapaz que havia suspirado na fila ficou rígido. A mulher que dissera que lugar de velho era em casa, olhou para o chão. Edenilson deu um passo para trás, instintivamente, como se quisesse se dissociar da cena que havia quase participado de um jeito que nunca mais poderia desfazer. Rodrigo Fortunato ficou branco. Não foi o branco que acontece quando a pessoa está com frio. Foi o branco de quem acaba de perceber que cometeu um erro de consequências que ainda não consegue calcular, mas já sente que são grandes demais para a conta que esperava pagar naquela manhã comum de março. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. As palavras não saíam, não porque não existissem, mas porque nenhuma das palavras disponíveis no vocabulário de Rodrigo Fortunato servia para essa situação específica. Os treinamentos corporativos haviam lhe ensinado como lidar com cliente insatisfeito, como conduzir reunião difícil, como dar feedback negativo com a linguagem certa. Não haviam previsto o momento de ter tentado retirar pela porta o maior acionista da própria instituição em que trabalhava. Aristides o observou. Sem raiva visível, sem triunfo, com aquela serenidade que impressionava. A serenidade de quem já viveu coisas suficientemente grandes para saber que não é o momento mais dramático da história, apenas mais um momento em que o caráter das pessoas decide aparecer sem aviso. Naquele instante em que o silêncio ainda pesava sobre o salão da agência, enquanto Rodrigo tentava reorganizar a arquitetura de um mundo que havia desabado sobre si próprio, Conceição Alves pensou em uma coisa específica. Pensou em sua mãe. Dona Eunice havia trabalhado 41 anos como costureira num ateliê no centro de Fortaleza. Mãos ágeis, óculos grossos, a dignidade específica de quem produz coisas belas sem poder adquiri-las. Quando envelheceu e as mãos perderam a precisão que o trabalho exigia, foi dispensada com um envelope de rescisão e um aperto de mão de quem claramente preferia que ela não chorasse no escritório. Havia sido Conceição quem a buscara naquele dia, quem a abraçara no banco de trás do ônibus, enquanto ela chorava sem emitir som, apenas com os ombros sacudindo e as mãos cruzadas sobre o colo, como se ainda segurasse agulha e linha. Conceição havia aprendido com aquele dia o que a teoria nunca ensina, que há uma diferença brutal entre ser descartado pelo sistema e ser descartado por uma pessoa. O sistema é abstrato. Você pode odiá-lo, Senhor, mas quando é uma pessoa específica, com nome e rosto, quem olha para você e decide que você não importa o suficiente, isso deixa uma marca diferente. Por isso ela havia se levantado. Não porque era seu trabalho, porque era impossível não se levantar. Da mesma forma que é impossível assistir a alguém se afogando quando você sabe nadar e está a 2 metros da beira. Ela olhou para Aristides enquanto dobrava o documento com o mesmo cuidado com que ele o havia desdobrado, e notou algo que poucos notariam. O homem não parecia aliviado com a revelação. Não havia no rosto dele a satisfação pequena de quem finalmente pôde mostrar o que valia. Havia apenas aquela atenção tranquila, como se estivesse observando um experimento que já sabia o resultado, mas ainda achava interessante confirmar. Doutor Aristides, ela disse com cuidado, o senhor pode me acompanhar? Vou levá-lo diretamente à sala de recepção do andar diretivo. Obrigado, minha filha. Ele respondeu. Era a primeira vez, em toda a manhã, que ele havia chamado alguém de algo além do pronome neutro de segunda pessoa.
E havia uma ternura no modo como disse, não patronizante, não condescendente, mas a ternura específica de quem reconhece num estranho uma qualidade de humanidade que merece ser nomeada. Conceição sentiu o peito apertar, não de tristeza, de algo mais difícil de nomear, a mistura de gratidão e vergonha que acontece quando alguém te trata com mais gentileza do que você acha que merece, num momento em que você acabou de presenciar o pior do lugar onde trabalha. Enquanto os dois caminhavam em direção ao corredor interno, houve um movimento na porta de entrada. O doutor Marcelo Queiroz tinha 52 anos. Era diretor regional do Banco Meridional há 6 e havia aprendido, ao longo de toda essa trajetória, que existem 2 tipos de problema institucional. Os que você descobre e resolve antes que cheguem até você, e os que chegam até você e resolvem a si mesmos de formas que você preferia não testemunhar. Ele havia chegado para a reunião extraordinária do Conselho com 20 minutos de antecedência, porque era o tipo de pessoa que chega 20 minutos antes, e havia ficado parado no corredor lateral da agência por exatos 3 minutos e 16 segundos enquanto a cena se desenrolava no salão. Havia ouvido Rodrigo, havia ouvido o riso da fila, havia visto Edenilson se aproximar de Aristides, e havia ficado imóvel não por covardia, mas pela paralisia específica de quem ainda está processando a magnitude do que está vendo. Quando Conceição anunciou quem era Aristides, Marcelo entrou no salão, não com pressa, com a gravidade de quem sabe que cada passo do próximo minuto vai ser lembrado. Doutor Aristides, disse, e a voz saiu mais firme do que ele esperava. Bem-vindo. Por favor, aceite minhas sinceras desculpas pelo que o senhor teve de suportar esta manhã. Aristides acenou com a cabeça, sem rancor visível, sem o triunfo de quem esperava pelo momento, apenas com a sobriedade de quem entende que determinados momentos importam, não pelo drama, mas pela clareza que trazem. Obrigado, Marcelo, disse. O uso do primeiro nome sem o doutor foi sutil, mas ninguém na agência deixou de percebê-lo. Era o sinal, leve como brisa, mas claro como sino, de quem sabe exatamente onde está situado na hierarquia real, não a hierarquia dos cargos e dos títulos, mas a hierarquia da substância. Rodrigo Fortunato havia ficado parado num ponto do salão que era nem perto nem longe de ninguém, a posição geográfica do constrangimento, de quem não sabe se deve se aproximar, se deve recuar, se deve falar ou se o silêncio já é confissão suficiente. A mulher com o celular, que havia filmado o momento em que Edenilson se aproximava de Aristides, rindo, tentou naquele momento deletar o vídeo. Tarde demais, porque Conceição Alves, que havia assistido a cena inteira da mesa de recepção e que havia levantado com o celular já na mão, antes mesmo de chegar até Aristides, já havia feito a sua própria gravação. Não por vingança, Conceição não era do tipo que pensa em vingança, mas porque havia passado 17 anos vendo situações assim e nunca tendo nada concreto para mostrar quando tentava explicar a quem nunca estava presente. Esta vez, ela tinha. Enquanto Conceição acompanhava Aristides pelo corredor em direção ao elevador, e enquanto o salão da agência processava em silêncio pesado o que havia acabado de acontecer, ela não resistiu a perguntar. O senhor vai com frequência às agências assim, doutor? Sem aviso prévio. Aristides caminhou alguns passos antes de responder. Não porque a pergunta fosse difícil, mas porque tinha o hábito de pensar antes de falar, o que é uma das formas mais raras e valiosas de respeito que uma pessoa pode demonstrar por outra. Às vezes, disse, não sempre, mas de vez em quando é necessário para quê? Ele parou diante do elevador e olhou para ela com aquela atenção específica que ela já havia notado antes. Aqui vê a pessoa, não a função. Para saber quem são as pessoas quando pensam que não há nada a ganhar em ser gentil. Conceição não respondeu. O elevador chegou, as portas se abriram e os dois entraram em silêncio. Mas ela continuou pensando nessa frase pelo resto do dia, pelo resto da semana,
pelo resto do mês. Naquela forma simples e devastadoramente precisa de nomear algo que havia sentido por 17 anos, mas nunca conseguira dizer com tanta clareza. Quando as portas do elevador fecharam, ela perguntou uma última coisa. E o senhor faz isso sozinho? Sem motorista, sem assistente? Geralmente sim, Aristides disse. Não é arriscado? O senhor com esse carro simples, essa roupa... Ele sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiro da manhã. Não o sorriso social de quem cumprimenta, não o sorriso de alívio de quem escapa, mas o sorriso de quem reconhece, numa pergunta de um estranho, a marca da preocupação genuína. É arriscado andar de ônibus também, disse, e a maioria das pessoas anda. Aristides Campos Nogueira havia nascido em Quixadá, no sertão do Ceará, filho de subsistência. Pai camponês, mãe professora da escola de barro, que funcionava 3 dias por semana, quando não havia seca, nem doença, nem urgência maior. Havia aprendido a ler com a mãe antes dos 4 anos, porque ela ensinava com o mesmo material que tinha disponível: paciência e repetição. Havia aprendido a contar, porque o pai precisava de alguém que soubesse verificar as notas da venda da farinha no mercado do distrito. Os atravessadores eram criativos, e um filho que soubesse a matemática era proteção contra a exploração. Aos 16 anos, chegou à Fortaleza com uma mochila de lona e o endereço de um primo que não o estava esperando. Passou os primeiros 6 meses dormindo num quartinho dos fundos de uma padaria do bairro da Aldeota, em troca de trabalho de madrugada. Acordar às 3 da manhã, amassar massa, limpar forno, organizar bandejas. O cheiro de pão quente, que para a maioria das pessoas é conforto, para ele ficou associado para sempre à exaustão dos 16 anos e ao desejo urgente de que a vida se tornasse outra coisa. Mas havia algo em Aristides que a pobreza não conseguia diminuir: a curiosidade. Ele lia tudo o que encontrava. Guardava qualquer centavo que sobrava e comprava livros usados na Feira da Cultura, economia, história, engenharia básica, qualquer coisa que expandisse o mapa do que era possível. Frequentou o curso noturno do Senai, depois fez o técnico em contabilidade, depois, com 30 anos e já trabalhando num escritório de advocacia como auxiliar administrativo, fez a faculdade de administração à distância, antes mesmo que essa modalidade tivesse nome. O Grupo Nogueira havia começado não com capital, mas com uma ideia. Em 1987, com 40 anos e quase nenhuma reserva financeira, Aristides identificou que havia uma lacuna no mercado de microcrédito no interior do Ceará. Pequenos agricultores e comerciantes que precisavam de empréstimos para atravessar a entre-safra ou financiar equipamento, mas não tinham acesso ao sistema bancário formal porque não tinham garantias que o sistema aceitava. Ele começou como intermediário, captava investidores locais com dinheiro parado, negociava condições justas com os tomadores, garantia o retorno com sua reputação e sua capacidade de avaliar crédito que havia construído em anos de contabilidade. Em 5 anos tinha um escritório, em 10 tinha uma financeira. Em 20, tinha um grupo de investimentos com participação em 3 bancos regionais, incluindo o Meridional, que havia chegado a ele, na verdade, em busca de capitalização, não o contrário. Quando o banco veio, chapéu na mão, pedir participação do Grupo Nogueira, Aristides havia negociado com a calma e a precisão de alguém que sabia que precisava mais de boas condições do que de velocidade. 34% das ações ordinárias, assento permanente no conselho, voto com peso dobrado em decisões estratégicas e um sedã bege que ele mesmo dirigia sem motorista, não porque não pudesse pagar motorista, podia pagar vários, mas porque havia aprendido, numa tarde de 1994, numa rodovia sem asfalto, entre 2 municípios do Ceará, enquanto ajudava a empurrar o carro enguiçado de um fazendeiro desconhecido que o havia insultado meia hora antes por causa de uma disputa de terreno,
que a qualidade de uma pessoa não estava na distância que conseguia colocar entre si mesma e as situações desconfortáveis. Estava em como reagia quando o desconforto chegava sem pedir licença. Enquanto o elevador subia com Aristides e Conceição, Rodrigo Fortunato ficou no salão da agência com o peso específico de quem acabou de entender que há uma diferença entre um erro recuperável e um erro que vai mudar o curso de algo. Valéria Pinheiro, supervisora de atendimento, chegou ao seu lado com passos curtos e expressão fechada. Valéria tinha 44 anos e era supervisora da agência havia 4. Havia trabalhado com Rodrigo nesse tempo todo e havia aprendido a reconhecer a diferença entre o Rodrigo que cometia erros de gestão, que eram frequentes e geralmente corrigíveis, e o Rodrigo que cometia erros de caráter, que eram mais raros, mas que ela havia documentado calada, porque sabia que documentação tinha memória mais longa do que conversa de corredor. "Rodrigo", ela disse em voz baixa perto do ouvido, com a urgência de quem não quer que a fila ouça. "O doutor Aristides é membro do conselho. Ele tem mais poder aqui dentro do que o nosso superintendente regional." "Eu sei", ele disse. A voz saiu errada. "Oca, pequena. Você vai precisar subir e pedir desculpas formalmente. Eu sei. E vai precisar de uma explicação muito boa para o Dr. Marcelo." "Eu sei, Valéria." Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com aquela expressão que não era pena. Era algo mais honesto, que se recusava a ser confortante só por cortesia. "O senhor da fila", ela disse. "O velho que você mandou filmar." "Eu não mandei filmar. A mulher filmou em frente a todo mundo sem que você pedisse que parasse." Uma pausa. "O resultado é o mesmo." Rodrigo não respondeu. "Essa filmagem vai aparecer. Sempre aparece." Edenilson Santos ficou parado perto da porta de entrada por talvez 5 minutos, depois que todos os outros haviam voltado ao movimento normal. A fila retomando seu avanço, os atendentes voltando às telas, Valéria em conversa tensa com Rodrigo. Ele ficou parado, como quem precisa de um momento para deixar que o que acabou de acontecer assente no corpo antes de continuar se movendo pelo mundo. Havia tocado no braço de um senhor para retirá-lo de um lugar em que ele tinha todo o direito de estar. E havia feito isso por obediência a uma ordem que sabia, no momento em que recebeu, que estava errada. Não havia conseguido recusar. Isso era o que ficava. Não a lembrança do que havia feito, mas a lembrança de que havia sentido que estava errado e havia feito assim mesmo. Havia murmurado com licença, de um jeito que esperava que o velho entendesse como pedido de desculpa, mas sabia que um pedido de desculpa murmurado enquanto você ainda está executando a ação pela qual se desculpa não tem muito valor. Quando a fila voltou ao normal e a agência recuperou o seu ritmo artificial de normalidade, Edenilson encontrou Conceição descendo do elevador. Ela havia acompanhado Aristides até a sala de recepção do andar diretivo e voltara às suas funções. "Conceição", ele disse. Ela parou. "Eu precisava ter me recusado." Ela o olhou por um momento. Havia coisas que ela poderia dizer, coisas verdadeiras sobre hierarquia e pressão, e o que custa recusar uma ordem no ambiente corporativo. Mas havia uma coisa mais verdadeira ainda, que ela preferiu dizer. "Você precisava, sim." Silêncio. "Mas você pediu desculpa", ela completou. Ele ouviu. "Antes de qualquer revelação, você pediu desculpa. Isso não é nada pequeno." Edenilson assentiu. Não estava aliviado, mas havia algo diferente em seus olhos. O tipo de coisa que acontece quando a pessoa recebe não o conforto que queria, mas a verdade de que precisava. A reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco Meridional começou às 10h15, com atraso de 15 minutos atribuível à situação do salão inferior. Aristides entrou na sala com a bengala de jacarandá e a encostou na cadeira ao seu lado antes de se sentar. Havia 6 outras pessoas presentes.
2 diretores executivos, 2 conselheiros independentes, o CFO e o Dr. Marcelo Queiroz, todos em terno ou blazer escuro. Todos com expressões que variavam entre o desconforto discreto e a atenção estudada de quem ainda não sabe qual o tom exato que o presidente do conselho vai dar amanhã. Aristides não os fez esperar. Antes de entrarmos na pauta, disse com a voz pausada de sempre, eu gostaria de fazer uma proposta que vou pedir que seja registrada. Marcelo assentiu. Quero propor a criação de um programa de treinamento obrigatório em dignidade no atendimento para todas as agências do grupo. Uma pausa. Não apenas em técnica de atendimento. Temos isso, e claramente não é suficiente. Mas em como tratar seres humanos independentemente de sua aparência, sua roupa, seu modo de falar ou o tamanho do que supõem que tenham. Os conselheiros independentes, Teresa Fontenelle, 60 anos, ex-reitora de Universidade Federal, a única mulher na sala, disse. Posso perguntar o que motivou a proposta neste momento? Pode, Aristides respondeu. Eu cheguei a esta agência com a senha número 47 às 8 da manhã. Fui tratado como alguém que não deveria estar aqui. O gerente de relacionamento tentou me retirar do salão com o auxílio do segurança, na frente de uma fila inteira de clientes, com pessoas filmando e rindo. Uma pausa breve. Isso acontece todos os dias. A diferença de hoje é que estava acontecendo comigo. O silêncio na sala foi diferente do silêncio do salão lá embaixo. Era o silêncio de pessoas inteligentes processando implicações. Eu poderia pedir demissão imediata do gerente. Aristides continuou. E isso vai acontecer de qualquer forma, por processo interno. Mas demissão resolve um sintoma, não a causa. A causa é que nossa cultura institucional permite, talvez até incentive, que funcionários tratem clientes de acordo com a percepção de valor econômico que têm deles. Isso é ético? Não. É legal? Discutível? É consistente com qualquer coisa que queiramos escrever em nosso relatório de responsabilidade social? Absolutamente não. Teresa assentiu devagar. Proponho que o programa seja batizado internamente de Projeto 47, disse Aristides, em referência ao número da minha senha esta manhã, para que ninguém esqueça de onde partiu. A votação foi unânime. Às 3 da tarde, o vídeo que Conceição havia gravado, 18 segundos, mostrando Rodrigo apontando para Aristides e ordenando sua retirada enquanto pessoas na fila riam, foi enviado ao Departamento de Compliance do banco como parte do processo administrativo que havia sido aberto antes do meio-dia. Rodrigo Fortunato havia sido afastado de suas funções gerenciais às 11 horas da manhã, num processo conduzido por Valéria Pinheiro e pela equipe de RH. O afastamento era temporário, enquanto durava a investigação interna, mas Valéria sabia, e Rodrigo sabia, e qualquer pessoa com acesso ao relatório sabia, que havia documentação suficiente para que o processo resultasse em demissão por justa causa com base em conduta discriminatória. O vídeo que a mulher da fila havia gravado, o mesmo que ela havia tentado apagar tarde demais, foi encontrado e compartilhado por outra pessoa que estava presente e havia gravado com o próprio celular sem que ninguém percebesse. Às 4 da tarde, estava circulando em grupos de WhatsApp do bairro do Benfica. Às 6, havia chegado a um perfil no Instagram com 400 mil seguidores. Às 10 da noite, tinha 800 mil visualizações. O banco emitiu uma nota oficial às 7 da tarde, antes que o vídeo atingisse o 500.000. A nota reconhecia o ocorrido, confirmava o afastamento do funcionário responsável, anunciava a abertura de investigação interna e mencionava, sem dar detalhes, que medidas estruturais de treinamento e cultura institucional seriam adotadas nas próximas semanas. Não mencionava o Projeto 47 pelo nome, mas o nome já existia. Seu nome era Débora Souza. 46 anos, funcionária de uma empresa de logística no bairro. Havia chegado ao banco naquela manhã para resolver um problema de limite de crédito que a incomodava havia semanas. Ela não era uma pessoa má.
Era como a maioria das pessoas que fazem coisas das quais depois se envergonham, uma pessoa comum num momento ruim, cansada do banco, irritada com a espera, e que havia encontrado no riso coletivo o alívio fácil e descartável que os grupos permitem e que, individualmente, raramente nos permitiríamos. Quando seu vídeo começou a circular e o número embaixo do próprio rosto apareceu conectado a comentários que ela não queria ler, Débora passou a noite sem dormir. Na manhã seguinte, às 8h40, ela entrou novamente na agência do Banco Meridional. Pediu para falar com Conceição Alves. Havia visto o nome dela em algumas das reportagens que estavam saindo. Conceição a recebeu na mesma mesa de recepção, com planta artificial e porta-retrato virado para a parede. Débora não pediu desculpas corporativas. Não fez o tipo de discurso que soa como gestão de imagem. Sentou à frente de Conceição, pôs as mãos sobre a mesa e disse: "Eu errei. Eu sei que errei. E eu preciso saber se há como eu pedir desculpa diretamente para ele." Conceição ficou quieta por um... "Eu não sei se o doutor vai querer receber", disse por fim, "mas vou perguntar." Aristides aceitou. O encontro entre Aristides e Débora aconteceu 3 dias depois, numa tarde de terça-feira, numa sala simples do andar diretivo. Não a sala de reunião do conselho, com sua mesa polida e suas cadeiras estofadas, mas uma sala menor, com 2 poltronas e uma mesa de canto com um copo d'água. Aristides chegou com a bengala e o casaco. O mesmo casaco marrom claro, puído nos cotovelos, impecavelmente passado. Débora entrou com os olhos já marejados e o tipo de postura de quem não tem certeza se merece estar ali. "Sente-se", disse Aristides. Ela se sentou. Por um momento, nenhum dos dois falou. "O senhor não precisa me perdoar", Débora disse. "Eu vim pedir desculpa, mas não estou aqui esperando que o senhor me dê nada em troca. Só precisava olhar no olho." Aristides a observou com aquela atenção que ela não havia conseguido esquecer no vídeo. A atenção de quem vê. "O que você sentiu quando começou a filmar?" ele perguntou. A pergunta a pegou de surpresa. Ela não havia preparado resposta para aquilo. Achei que era engraçado", ela disse. A voz tremeu no final da frase. Não de dor, mas de vergonha específica que é mais pesada do que dor porque não tem a quem atribuir. "Achei que era um daqueles vídeos que todo mundo manda, sabe? Um velho teimoso atrasando o banco. Eu estava cansada, irritada e..." Ela parou. "E foi mais fácil rir do que pensar", completou Aristides. Ela assentiu. As lágrimas escorreram em silêncio. Não o choro dramático de quem quer ser consolado, mas as lágrimas de quem finalmente está dizendo em voz alta o que não conseguia nomear. "Eu faço isso às vezes", ela disse. "Tomo o lado do que parece mais forte, não porque eu seja cruel, ou pelo menos eu não acho que sou, mas porque é mais fácil." "Eu sei", disse Aristides. "A maioria das pessoas faz." Ela ergueu os olhos. "O senhor não está com raiva de mim?" Ele ficou em silêncio por um momento. "Já fui novo demais para entender certas coisas", disse por fim. "E ficou velho o suficiente para entender que raiva de quem já se arrependeu é desperdício de energia que poderia ir para outra coisa." Uma pausa breve. "Você está se arrependendo de verdade?" "Sim." "Então use isso." Ela não entendeu, e Aristides viu que não entendia. "Use o arrependimento como combustível", ele explicou, com a paciência de quem ensinou muito e ainda gosta de ensinar. "Não como punição que você se aplica até se sentir suficientemente culpada. Como combustível. Para a próxima vez que você estiver numa situação em que seja mais fácil rir do que pensar, para que desta vez você escolha diferente." Débora ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Por que o senhor está sendo gentil comigo?" Aristides respondeu sem hesitar. "Porque gentileza não é um recurso que acaba quando você distribui para pessoas que não a merecem. É exatamente o contrário. Cresce quando é praticada no lugar em que é mais difícil." O processo administrativo de Rodrigo Fortunato resultou em demissão por justa causa.
baseada em conduta discriminatória e assédio moral documentado. O vídeo de Conceição, o depoimento de Edenilson, o depoimento de 3 clientes que estavam na fila e se apresentaram voluntariamente após o vídeo circular, e o histórico de reclamações internas que Valéria Pinheiro havia mantido ao longo de 4 anos de supervisão. Rodrigo ficou sabendo do resultado numa reunião de 32 minutos, com a equipe de RH, sem advogado presente, sem que ninguém elevasse o tom de voz. Era o tipo de demissão que acontece com a formalidade fria e eficiente de processos bem documentados. Não há gritos, não há drama, apenas papéis assinados e um prazo para a devolução do crachá. Ele saiu do banco às 4 da tarde de uma quinta-feira com uma caixa de papelão contendo o que havia no seu gaveteiro. Alguns documentos pessoais, um pendrive, uma caneca com o logotipo de um evento corporativo que havia ganhado 3 anos antes e uma foto de quando havia recebido o prêmio de gerente do mês. Do lado de fora, sentou no banco da praça em frente ao banco. O mesmo banco de praça em que às vezes tomava café da manhã quando chegava mais cedo. E ficou ali por quase 1 hora sem fazer nada. Não foi um momento de epifania imediata. Não houve uma revelação súbita de caráter que desfizesse décadas de hábito em um instante de clareza cinematográfica. O que houve foi mais modesto e mais real. Foi o momento em que Rodrigo Fortunato entendeu, de forma concreta e inescapável, que havia confundido o objeto do trabalho com o trabalho em si, e que havia pago um preço alto por essa confusão. Semanas depois, ele começou psicoterapia, não porque alguém o mandasse, porque havia uma pergunta que não conseguia parar de fazer para si mesmo, e que sabia que não conseguiria responder sozinho. De onde vinha o impulso de medir as pessoas pelo que tinham? E por que havia deixado esse impulso tomar conta de decisões que não eram sobre gerência, mas sobre humanidade? Não era uma pergunta fácil. As respostas não chegaram rápido, mas chegaram. À tarde da reunião extraordinária do Conselho, quando todos os membros haviam saído da sala e apenas Marcelo Queiroz ficara para uma conversa final com Aristides, o diretor olhou para a bengala de jacarandá encostada na cadeira ao lado. "Posso perguntar algo pessoal, Aristides?" "Pode." "Essa bengala..." Marcelo hesitou. "É antiga." "É." "Do seu pai?" Aristides pegou a bengala devagar, com as 2 mãos, e a segurou horizontalmente no colo por um momento. Não como bengala, mas como objeto, como coisa que tem história. "Do meu professor de primário", disse, "seu Delmiro Vasconcelos. Ensinava numa escola de barro em Quixadá. Morreu em 1979. Uma pausa. "Quando eu fechei o primeiro acordo grande do grupo em 1992, voltei ao sertão e fiz fazer essa bengala com madeira de jacarandá que eu mesmo cortei numa propriedade que comprei perto da cidade. O cabo de prata era liso, brilhante. Hoje está assim." Marcelo olhou para o cabo opacificado. "Por que jacarandá?" "Porque seu Delmiro dizia que aprender é como trabalhar com jacarandá. É madeira dura, resiste ao formão, cansa o braço, mas quando você termina, dura para sempre." Houve um silêncio. "Eu venho a essa agência 1 vez por ano", disse Aristides, "sem aviso, com roupa comum, porque quero saber como as pessoas tratam quem não tem como recompensar a gentileza. É meu único método de auditoria que o manual não prevê e que não tem como ser simulado." Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. "E o que o senhor faz com o que encontra?" "Às vezes o que encontro é suficientemente bom para ir embora satisfeito", disse Aristides. "Outras vezes encontro coisas que precisam mudar." Ele apoiou a bengala no chão e se levantou devagar. "Hoje foi uma dessas outras vezes. O rapaz do vídeo, o Edenilson, disse: 'Esse eu vi pedir desculpa antes de saber quem eu era.' Isso vale mais do que qualquer protocolo." A nota pública do banco gerou repercussão por 3 dias. O ciclo habitual de escândalos de atendimento nas redes sociais, que têm memória curta, mas deixam registros longos. O que não foi público, porque aconteceu nos bastidores institucionais,
Foi a reunião que o conselho convocou com todos os gerentes de agência do grupo em Fortaleza, 12 pessoas sentadas numa sala de conferências do andar diretivo para uma conversa que o doutor Marcelo conduziu sem apresentação de PowerPoint, sem agenda formal, sem linguagem corporativa de treinamento. Apenas a história do que havia acontecido, em detalhe, com os nomes, com a bengala descrita, com o número 47 da senha mencionado. E com uma pergunta que Marcelo fez ao final, olhando para cada um dos 12 gerentes. Se eu fosse a esse banco de casaco surrado e bengala velha, amanhã, sem o crachá e sem o título, como vocês me tratariam? A pergunta ficou suspensa no ar da sala por um momento que nenhum dos presentes conseguiria depois descrever com precisão de tempo. Podia ter sido 30 segundos ou 3 minutos, o tipo de silêncio que distorce a noção de duração. Nenhum deles respondeu, porque a resposta honesta era desconfortável. E eles sabiam que Marcelo sabia disso, e que era exatamente por isso que a pergunta havia sido feita. O verão do Ceará chegou em junho, com a seriedade que lhe é característica. Sol sem piedade, sombra que a gente persegue como se fosse promessa, calor que faz o asfalto respirar. No centro de Fortaleza, no bairro do Benfica, a agência do Banco Meridional funcionava com 2 guichês a mais do que antes. Uma das primeiras medidas operacionais aprovadas na reunião de conselho de março, como resposta direta ao problema de fila que havia precipitado os acontecimentos daquele dia. O projeto 47 estava em sua segunda fase de implementação. A primeira fase havia sido a mais óbvia: treinamentos. Módulos de 4 horas, aplicados a todos os funcionários de atendimento ao cliente do grupo em 7 estados, com conteúdo que havia sido desenvolvido em parceria com um núcleo de psicologia da Universidade Federal do Ceará, não os treinamentos genéricos de encante o cliente, que todo banco já havia feito 1000 vezes, mas algo diferente. Uma reflexão estruturada sobre o que é dignidade, sobre como o preconceito de classe opera de forma automática e inconsciente, e sobre as consequências concretas, humanas, não apenas institucionais, de tratarmos pessoas como menos do que são. A segunda fase era mais complexa: a criação de um canal interno de denúncia anônima para que funcionários pudessem reportar situações de discriminação no atendimento, tanto de colegas quanto de superiores hierárquicos, sem medo de represália. Era um mecanismo simples na aparência e radical na prática, porque criava pela primeira vez uma estrutura institucional que explicitamente protegia quem dissesse isso estava errado, em situações em que o poder sugeria silêncio. Edenilson Santos havia sido promovido a supervisor de segurança. A promoção foi comunicada numa reunião formal, com o registro em prontuário do elogio que o Dr. Marcelo havia feito pessoalmente naquele dia de março. O RH havia incluído também uma anotação explicativa, não para constar em processo disciplinar, mas como registro positivo, que o funcionário havia demonstrado, numa situação de pressão, a consciência de que a ordem recebida estava errada, mesmo quando não havia tido força suficiente para recusá-la, e que havia pedido desculpa antes de qualquer revelação, com a dignidade de quem sabe a diferença entre o que é justo e o que é cômodo. Edenilson havia enquadrado a carta de promoção e a pendurado na parede do quarto, ao lado de uma fotografia da formatura no curso técnico de segurança. Conceição Alves havia recebido o prêmio interno de funcionária do trimestre e havia recusado o troféu de acrílico que normalmente acompanhava a premiação, pedindo que o valor equivalente fosse doado para a Associação de Moradores do Bairro do Pirambu, onde havia crescido. A coordenadora de RH havia achado a solicitação incomum, mas tinha aprovado. Na festa de premiação, pequena, informal, no espaço de convivência do andar diretivo, Teresa Fontenelle, a conselheira independente, havia chegado até Conceição e dito: "Você fez mais pelo banco naquele dia do que qualquer relatório de compliance conseguiria fazer." Conceição havia respondido:
Eu só fiz o que qualquer pessoa devia fazer. Sim, disse Teresa. É exatamente por isso que foi extraordinário. A Débora Souza havia começado a trabalhar como voluntária num projeto de alfabetização para adultos no bairro da Parangaba, 2 tardes por semana, ensinando pessoas mais velhas a ler. Não havia anunciado isso publicamente. Não havia vinculado o voluntariado a nenhum pedido de redução pública de culpa. Era uma coisa que havia decidido fazer porque havia entendido, numa tarde numa salinha com poltronas e copo d'água, que a energia do arrependimento vai para algum lugar e que mais vale canalizá-la para fora do que deixá-la circular dentro. Num sábado de junho, um de seus alunos, seu Adailton, 71 anos, lavador de carros aposentado, que havia aprendido a juntar sílabas com a seriedade de quem sabe que ainda há tempo, leu em voz alta, pela primeira vez sem tropeçar, um parágrafo inteiro de um texto sobre a história do Ceará. Débora não conseguiu segurar as lágrimas. Seu Adailton riu. Um riso grande de quem acabou de descobrir que consegue fazer algo que não sabia que conseguia. E disse, sem entender bem por que ela estava chorando: "Professora, não é para chorar, não. É para comemorar." Ela concordou, rindo e chorando ao mesmo tempo, que sim, era para comemorar. Rodrigo Fortunato estava trabalhando 3 meses depois num cargo de analista financeiro numa empresa de médio porte, sem gerência, sem crachá de liderança, sem a identidade que havia construído sobre o título. Era um começo diferente, numa posição diferente, com um vocabulário diferente do que havia usado por anos. Não era fácil. Havia momentos em que o piloto automático do velho Rodrigo tentava assumir o controle. O impulso de medir quem entrava pela porta, de hierarquizar, de ajustar o tom conforme o que percebia do outro. Mas havia, agora, uma pausa antes desse impulso que não havia existido antes. Uma fração de segundo de consciência que perguntava: "É isso que eu quero ser?" Às vezes a resposta ainda chegava tarde, às vezes chegava a tempo. A psicoterapia havia revelado, entre outras coisas, que o menino do interior do Piauí, que havia chegado à Fortaleza com a vergonha da origem, nunca havia resolvido essa vergonha. Havia apenas encontrado formas cada vez mais sofisticadas de escondê-la atrás do cargo, do terno, do vocabulário. E que a crueldade com que havia tratado Aristides era, em última análise, a projeção desse menino envergonhado sobre outro homem que ele havia decidido em segundos que não merecia pertencer. "Você tratou nele o que não conseguia tratar em você", disse a terapeuta numa sessão de maio. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo. "Como você resolve isso?" ele perguntou. "Você já começou a resolver", ela disse, "só chegando aqui e fazendo a pergunta." E Aristides Campos Nogueira, num sábado de junho, ele voltou a Quixadá. Dirigiu ele mesmo. O sedã bege, placa velha, 4 horas de estrada pelo interior do Ceará, passando por cidades que o reconheciam pelo nome, mas não pela cara, por estradas de asfalto que em algumas partes ainda cediam ao barro da mesma forma que cediam quando era menino. Foi ao cemitério onde estava enterrado seu Delmiro Vasconcelos, o professor de barro e jacarandá. Ficou de pé diante da lápide simples. Mármore branco, nome, datas, a frase "mestre de gente" que a família havia escolhido, por um tempo que não cronometrou. Apoiado na bengala de jacarandá que o próprio Aristides havia mandado fazer com madeira que cortara perto dali, com o cabo de prata que o tempo havia opacificado até transformá-lo em algo mais bonito do que quando era brilhante. Não fez discurso para a pedra. Não havia ninguém ouvindo de qualquer forma, o que tornava qualquer discurso honesto. Apenas ficou. Depois, de volta ao carro, antes de fechar a porta, olhou para a paisagem do sertão. A caatinga de junho já com sinais de chuva, os mandacarus recobertos de verde nos pontos mais altos. O céu azul sem nuvens, mas com aquela luminosidade específica do interior nordestino que parece vir de dentro da luz, não de fora. Pensou no número 47. Pensou em Conceição, que havia se levantado da mesa sem que ninguém mandasse. Em Edenilson, que havia pedido desculpa antes de saber que havia alguém para ouvir.
Em Débora, que havia procurado no olho quando ninguém a obrigava. Em Rodrigo, que havia saído do banco com uma caixa de papelão e ainda não sabia, mas descobriria que aquele era o início de algo, não apenas o fim. Pensou que a vida é longa o suficiente para que a gente seja muitas pessoas e que a questão não é nunca errar, porque errar é tão humano quanto respirar. A questão é o que se faz com o erro quando ele aparece. Se a gente empurra para baixo do tapete ou se a gente vai buscar o olho no olho de quem prejudicamos e diz: errei, sei que errei e quero usar esse conhecimento para não errar da mesma forma. Pensou que família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem, no meio do salão de um banco lotado, se levanta sem que ninguém mande e faz o que é certo porque é certo, sem calcular a recompensa, sem esperar o aplauso, sem saber que há alguma câmera gravando. Família é quem fica quando não há mais nada a ganhar em ficar. Fechou a porta do carro, deu a partida e voltou para Fortaleza pelo mesmo caminho de sempre, devagar o suficiente para ver a estrada, rápido o suficiente para chegar. Com a bengala de jacarandá encostada no banco do passageiro, o casaco marrom claro dobrado no banco de trás e a dignidade inabalável de quem sabe, há 74 anos, que o valor de uma pessoa não mora no que ela veste, no carro que dirige ou no cargo que ostenta. Mora no que ela faz quando pensa que ninguém está olhando. A gentileza não é um recurso que acaba quando você distribui para quem não a merece. É exatamente o contrário. Ela cresce quando é praticada no lugar em que é mais difícil. Aristides Campos Nogueira, Fortaleza, março de 2024.